Olha, gente, a polícia fechou uma clínica de estética clandestina aqui em Fortaleza. Vamos conversar agora com a nossa repórter Manuela Braga, que vai trazer as informações pra gente. Vamos saber aqui onde é que fica esse estabelecimento que causou o fechamento dessa clínica aí, Manu. Boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, essa clínica, ela ficava no bairro Dendê, que é a circunscrição aqui do 5º Distrito Policial. A polícia passou a investigar essa clínica há cerca de 4 meses, quando os agentes de segurança foram procurados por uma mulher que se viu bastante prejudicada com um preenchimento de glúteos. A gente deve estar mostrando aí as fotografias desfocadas do resultado dessa história toda. E essa mulher chegou aqui na delegacia muito mal, né? Obviamente, reclamando de febres diárias, enfim, já achando que algo de errado poderia ter acontecido. Os agentes de segurança foram muito providentes em se preocupar logo com a saúde dela e depois aí dar encaminhamento a essa investigação que teve todo o desdobramento feito de ontem para hoje. Aqui ao meu lado está o delegado Valdir Passos, que é o titular aqui dessa delegacia. Delegado, essa vítima, ela chegou aqui de uma maneira muito debilitada. Boa tarde para o senhor. Uma boa tarde a todos. Realmente ela chegou bastante debilitada, veio acompanhada pelo seu advogado e nós tratamos de ouvi-la inicialmente, já que se tratava de um caso grave. Ela já apresentava muitos danos, né, na região glútea, onde foi aplicado um produto que é proibido. E nós solicitamos o encaminhamento dela imediato para o hospital. Então ela ficou internada para cuidar dessa bactéria. Ela tomou cerca de 10 antibióticos diferentes, alguns orais em casa. Como não deu jeito, ela teve que ficar internada. E hoje ela aguarda uma cirurgia reparatória, já que o estrago foi grande. Agora, para que vocês possam entender, estão expostos ali, né, a substância que foi utilizada por essa moça, né, na verdade não por ela, mas por quem aplicou, para fazer esse preenchimento. É uma substância que é proibida, conhecida como PMMA, que a princípio não é para a aplicação imediata, sem autorização e por pessoas inabilitadas né, em pacientes. No caso dessa situação, delegado, eu queria que o senhor falasse do PMMA e aonde foi que a polícia encontrou todas as ilegalidades que a gente vai passar a falar a partir de agora. Ok, realmente é uma substância proibida pela Anvisa, tá? Isso se trata de uma substância para uso industrial, inclusive na indústria automotiva, e o preenchimento de certas cavidades corporais são proibidos, tá? A não ser em um único caso, para o preenchimento facial, uma pequena quantidade para pessoas que são portadoras do HIV e fazem uso de antirretrovirais. Fora esse caso, em nenhum momento esse produto pode ser aplicado, porque ele leva sim à morte. Ele causa danos estéticos gravíssimos, inclusive levando à morte. Nós tivemos casos que foram veiculados no ano passado, a morte de uma jornalista, e recentemente uma outra influenciadora digital acabou perdendo os lábios superiores por conta da aplicação desse mesmo produto. Quando vocês chegaram lá, vocês encontraram diversas irregularidades. Queria que o senhor falasse que irregularidades foram essas. O mais importante da nossa chegada lá, cumprindo o mandado judicial, foi que já havia 2 pacientes sendo consultadas por ela, tá? Pela nossa suspeita, e inclusive com anotações da quantidade de PMMA que iria ser preenchido no glúteo de uma delas, cerca de 800 ml que ela iria preencher, inclusive com valores que elas estavam discutindo. Então nós praticamente evitamos que mais uma pessoa fosse contaminada com esse produto tão nocivo. Na nossa operação, a própria Vigilância Sanitária e a AGFIS nos acompanharam, verificaram descartes irregulares de material hospitalar, muita quantidade de produtos vencidos, produtos que eram aplicados inclusive em pacientes, segundo a própria Vigilância Sanitária. Então ela foi autuada, o local foi lacrado pela Vigilância Sanitária até que haja o desfecho do processo administrativo que eles devem instaurar. Agora, o que
que levava as vítimas a procurar essa pessoa? Essa aplicação, o que a suspeita ela prometia para essas vítimas? Além do valor da própria substância ser mais barato do que os que são autorizados pela Anvisa, essa substância é bem mais barata, e ela fazendo em um local clandestino, também o valor do serviço, do próprio serviço, sairia mais barato do que se procurassem um profissional da área dessa área de cirurgia plástica. Então, eles usavam isso exatamente, os pacientes procuravam a clínica exatamente para pagar menos. E vejam só, como vocês acabaram de mostrar, os produtos estão assim da forma com que a gente encontrou dentro da clínica. Inclusive as seringas estavam assim, a céu aberto, já com o próprio produto dentro delas, aguardando a próxima vítima para ser aplicada. Então, sem qualquer acondicionamento. Sem nenhum acondicionamento. Por isso que há essa probabilidade maior de uma infecção por bactéria, por fungo, enfim. Não se sabe ao certo o que poderia ser encontrado naquele local em que os produtos estavam escondidos. Delegado, essa suspeita, ela tem algum tipo de habilidade técnica profissional para estar manuseando esse tipo de medicação? Bem, ela durante o interrogatório dela, ela silenciou, mas nós coletamos informalmente que ela estava cursando biomedicina, mas ela não tem nenhuma habilidade técnica, ela não tem sequer um curso técnico de esteticista. Ela apenas, no passado, fez um curso de massoterapia, tão somente, mas vinha aplicando esse produto aí diariamente, praticamente, durante esses meses que a gente está investigando. Então, toda semana a gente colocava policiais lá, fazíamos campana, exatamente para levantar, e verificamos uma frequência bem alta de pessoas da classe média e classe alta. A gente fala assim, por conta dos veículos que chegavam até a clínica, essas pessoas eram sim clientes dela. Agora, delegado, em que crimes essa mulher está incorrendo aí? Na verdade, a gente tem o artigo 273, que ele é bem enfático, tá? Um crime contra a saúde pública, que é exatamente o uso de produtos que são proibidos pela Anvisa, tá? E mais, adquiridos em local, sabe-se lá onde que ele comprou. Só lembrando, teve a participação direta do marido dela, tá? Que é acadêmico de medicina, mas parece-me que trancou a faculdade, mas ele era quem, segundo as nossas testemunhas, era ele quem adquiria o produto, quem acondicionava o produto, enfim, ela só fazia o atendimento. Então havia sim uma divisão de tarefas entre os dois na prática desse crime. Foi autuada também por crime contra as relações de consumo, tendo em vista que ela aplicava medicamentos que já estavam vencidos, tá? E o terceiro, o próprio exercício ilegal da medicina, já que nenhuma das pacientes que nós ouvimos tinha conhecimento que ela não tinha nenhuma formação na área. Agora, delegado, as redes sociais eram uma aliada muito forte dela. Sim, a grande maioria dos contatos era através das próprias redes sociais da clínica, tá? Que, obviamente, nós pedimos o bloqueio da rede social para que nós pudéssemos trazer mais elementos para o nosso inquérito policial. Então, nós temos diversas postagens, obviamente, ela não fala o nome do produto, mas o que se denota assistindo aos vídeos é exatamente que ela fazia uso disso para principalmente aumentar o glúten, como ela chamava, o bumbum brasileiro. Agora, delegado, quanto ela cobrava por esses procedimentos? A gente ainda está numa fase inicial, tá, de apuração, mas nesse orçamento que ela havia feito para uma das pessoas que estavam lá no momento da nossa investida, ela havia cobrado R$8.000 por 800 ml. Então, ela cobrava por ml. Se vocês prestarem atenção, cada seringa dessa, ela está preenchida por 3 ml. Então, ela cobrava de 3 em 3 ml e aí ia fazendo o preço de acordo com a necessidade da paciente. R$8.000 não é uma quantia pouca, assim a gente pode dizer, né? Mas era esse o valor que muita gente estava pagando para correr o risco de vida que algumas mulheres que a polícia já teve acesso têm corrido e algumas até internadas para se curar aí de todos os danos por conta da vaidade. O fato
é que a Polícia Civil acredita que, inclusive, podem aparecer outras vítimas. A Polícia Civil, ela não divulga nomes, mas a nossa equipe de produção chegou ao nome da suspeita, ela é identificada como Rosiane Maia, se apresentava, como dona da clínica de estética. Segundo a polícia, a única formação técnica, se é que assim a gente pode dizer que ela teria, seria de massoterapeuta e atualmente cursava o 3º ano de biomedicina. Ou seja, ela não tinha qualquer preparo ou habilidade para estar manuseando esse tipo de medicação. Enfim, é uma situação muito grave a que a gente está denunciando agora. Enfim, vocês que estão aí no estúdio, sabem os prejuízos, que qualquer pessoa pode ter ao usar um tipo de medicação como essa, mal acondicionada, enfim, sem as condições necessárias para que fosse realmente aplicado. E aplicado por uma pessoa que realmente tivesse a condição, o profissionalismo para fazer isso, o que não era o caso dela. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, parabéns aí ao delegado Dr. Valdir, os policiais aí do 5º Distrito Policial, que realizaram esse trabalho de investigação e chegaram então até essa clínica que estava aí com a pessoa agindo de forma irregular, As pessoas têm que entender que tem que procurar, se você tem essa vontade, essa vaidade de querer fazer algum tipo de procedimento, procurar uma pessoa qualificada. Nós temos profissionais de todo jeito aí, qualificados, bons profissionais, que são referência. Aí a pessoa procura, aí nessas redes sociais, vai procurando e acaba encontrando um barato que muitas vezes sai caro mais tarde, Mais tarde. Já tivemos aqui vários casos de pessoas que foram fazer esse tipo de procedimento e se deram muito mal. Tem gente aí nesse país ainda fazendo tratamento por causa disso. Tem mulher aí com a bunda quadrada. Por quê? Porque não foi no profissional correto. Tem delas que veste aquela calça leg, Fica com 3 bundas. Meu amigo. Por quê? Porque não fez o trabalho correto. Não é brincadeira não, gente. Essa é questão de saúde. Às vezes a vaidade da pessoa, eu vou fazer ali um preenchimento disso, aquilo, outro, vai dar tudo certo. Porque lá ela cobra bem baratinho, mulher. Olha, é uma menina que eu perguntei, menina, é uma maravilha. Aí quando você vai ver, tá aí o resultado, É lamentável essa situação, porque a gente se depara com isso aí. Essa senhora aí que fez a denúncia lá para a delegacia, ela com certeza agiu corretamente em ter denunciado e agora tem que fazer um tratamento para poder ver se volta ao normal, porque não é brincadeira isso, Márcio? Valdo, não é. Os casos acontecem aí, inclusive com gente famosa, A falta de preparo, a utilização de material proibido, inadequado, faz com que as pessoas muitas vezes necrosem o bumbum, necrosem a perna, pessoas que morrem por causa desse tipo de procedimento estético. Então você precisa ter muito cuidado com o profissional que você vai contratar para fazer um procedimento estético em você, seja no bumbum, seja na face. As pessoas entraram num padrão de beleza estético aí, que todo mundo está fazendo negócio de procedimento estético, Cuidado para não ficar igual um boneco por aí, viu? Então eu tô vendo um bocado de gente tudo igual. A gente olha pra cara de um é igual, olha pra outro é igual. Às vezes não sabe nem mais quem é. Então, escolher um profissional habilitado, competente, para que suavize ali os seus traços, na face ou em qualquer outra parte do corpo, você precisa procurar um profissional competente, habilitado, para que você não tenha aí a sua saúde prejudicada ou colocando em risco a sua própria vida. Parabéns à polícia, tem que combater realmente esse tipo de coisa, Porque a coisa tá exagerada mesmo. Os caras vão para a rede social vendendo milagre, dizendo que resolve tudo, que é um negócio de doido, Em todos os segmentos. Todo cuidado é pouco. Não vai nessa não,